Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao 14º episódio do podcast Roteiro Livre, diretamente aqui do estúdio R-Play. Queremos dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E antes de apresentar o nosso convidado, a gente sempre apresenta aquele que sempre está conosco, Rodrigo. Tudo certo, Rodrigo? Tudo certo, vamos para mais um, né? Vamos para mais um 14º episódio. E hoje no 14º episódio, então, nós temos a honra de receber o pastor Thiago Simeone. Seja muito bem-vindo, pastor Thiago, a esse 14º episódio do podcast Roteiro Livre. Obrigado, é uma honra estar aqui, né? E que nós possamos, juntamente com o público que está nos prestigiando, né? Sim. Interagindo, para que o reino de Deus cresça, né? Nós queremos de fato começar já dessa maneira. Amém, isso aí. A ideia do podcast, né, como a gente falou antes, é um bate-papo, né, não é uma entrevista em si. E a gente sempre prioriza convidados que a gente tenha certeza que seu testemunho de vida, sua experiência de vida venha somar na vida dos outros, né? E aí, então por isso a gente faz perguntas, né, norteadoras, mas o que importa é o seu testemunho, né, da maneira que o pastor ficar à vontade de comentar, o testemunho de vida que venha, ou com toda certeza vai vir a somar na vida de quem está nos assistindo. Claro. E aí a gente sempre faz a primeira pergunta, é a primeira pergunta que eu faço para todos, né? Porque eu acho que é um dos momentos mais importantes da vida de todo cristão, é o momento que a gente entregou a nossa vida a Cristo, né? O senhor nasceu num lar não protestante, né? Vamos usar esse termo. E eu queria que o senhor contasse a sua história de vida, a sua infância, como é que Jesus apareceu na sua vida, como foi esse enredo todo aí para a gente usufruir desse testemunho. A gente sabe que quem encontrou Jesus, a gente coloca como um marco zero, né? É o antes e o depois de Jesus Cristo, de uma maneira que eu sempre... Até certo ponto eu falava muito sobre isso, né? Quando nós encontramos de fato a Jesus Cristo, nós nos aprofundamos e de fato nos batizamos direto, né? Nós nos imergimos total. Mas eu venho de um lar católico bem tradicional, falou nessa questão, essa questão de infância, essa questão de quando eu era menor, e nós éramos assim, minha família, meu pai, base italiana, né? Sim. Então realmente muito apegado no catolicismo, né? Minha mãe também, tanto ela quanto meu pai indo na missa todo final de semana. Eu também fui criado nesse ambiente desde criança, né? Então, de uma certa maneira, a chama de Cristo mesmo, né? Mesmo que a gente saiba que não tem essa profundidade toda que a gente tem hoje, né? Ao apresentar um Deus na minha vida, realmente eu tinha isso, né? Eu cria em Deus. E como todos, de uma certa maneira, né? Pelo menos, não vou falar de mim, mas pelo menos das experiências que a gente tem, aquele vazio, aquela questão, puxa vida, Deus é de tão longe, né? Ele está lá em cima, eu estou aqui, então ele está me vendo, ele está com uma vara apontada para mim, né? Olhando com um olhar de acusação, né? Se eu vou me policiando, se eu tiver que fazer algo errado, eu tenho que encontrar para o padre. Então essa cultura, né? Eu nasci numa cultura como essa, e em tudo, Jonatas, que eu faço na minha vida, que eu aprendi a desenvolver na minha vida, eu me entrego muito, me entrego de cabeça, né? Sim. E não foi diferente na Igreja Católica, né? Acabei sendo líder de jovem, quando na adolescência, participei de grupos de jovens, e onde eu poderia entrar, eu entrei, né? E a minha esposa, por exemplo, eu conheci lá, na Igreja Católica, no grupo de jovem. Ela tinha 16 anos, eu tinha 18. Sim. Foi há pouco tempo, então, isso, né? Foi bem pouco tempo. Uns 10 anos. Uns 10 anos. Mas aquela chama sempre latente muito dentro de mim. Sempre latente, né? E eu tinha comigo algo assim, de que, puxa, de uma certa maneira eu tinha que influenciar a sociedade, de alguma certa maneira, e eu não sabia como. E eu achei que fosse na política. Tinha algo que chamava, mas... Chamava, assim, puxa vida, eu não podia ver, sabe? Eu não podia ver essa questão da sociedade, de pessoas me pedindo coisa na rua, e eu não poder fazer, eu achar que era muito pouco história. Eu tenho que influenciar de alguma maneira, não é possível, eu tenho que fazer algo. Eu não sabia o que era.
Sim. Muito interessante, né? Não sabia o que era. Então eu entrei em partido político logo lá, quando era 18 anos, 19 anos, né? E depois, uma grande maioria das pessoas que faz isso se decepciona, né? Porque tu entra de uma maneira assim, uma expectativa, de verdade, e aí quando tu vê, né? Tu vai indo um pouco mais a fundo, tu vê que, não, aquele jeitinho, aquela coisa, as coisas escondidas. Sim. E aí, a gente com o tempo, com certeza, foi deixando, né? Sim. Tô falando antes ainda. Sim, né? sim. E nesse interim, eu continuei ali, me formei técnico mecânico, trabalhei em indústrias metalúrgicas, né? E logo depois eu me formei engenheiro, né? Então eu sou engenheiro de produção. Engenheiro de produção com algumas pós-graduações. E ali até os meus 27 anos por aí, né? Eu ainda continuando dentro da Igreja Católica. Sempre ativo. Mais ou menos ativo e tal. Eu recebo uma palavra de Deus no ano de 99, por aí. Não vai fechar bem a idade, mas enfim. No ano de 99, quando eu trabalhava em Cachoeirinha, eu recebi a palavra de Deus. Tinha um grupo que se reunia ao meio-dia, eu tinha um pavor de crente, velho. Tinha uma coisa que eu tinha que falar pra ti, Era crente. Era crente, cara. Nossa, aquele estereótipo, né, Sim. Você vai olhar pra mim aqui de camiseta e tal, puxa vida, é pastor esse cara aí. Antigamente. Antigamente, não, vixe, antigamente, há 20 anos atrás. 20 anos. 18 anos como atrás. muito rápido, a gente já chega. Antigamente. Antigamente, né? Então era aquele rótulo, né, cara? As mulheres tinham que usar cabelo comprido, saião e entre outros adereços, né? Sim. E o homem também, Bíblia debaixo do braço, aquela coisa, e não podia fazer nada, então, não, crente, não tinha nenhum. Então, Deus, beleza, vou te pegar aí no teu habitat. Sim. E aí um grupo de crente começou para mim, não, porque eu já tinha lido a Bíblia 2 vezes, de cabo a rabo, quanto católico. Então, assim, eu me entregava, né? Era o católico praticante mesmo. Praticante. Então, eu disse, não vou. Eles me convidaram para um meio-dia, assim, para tocar uma ideia. E eu disse assim, não vou, vocês são crentes, para esse papo aí, né? Eu disse, não, velho, nós vamos falar só de Jesus e tu pode trazer a tua Bíblia. Sim. E aí naquelas, eu achei que esses caras estão me desafiando, você acha que eu não entendo? Sim. Beleza, traz a tua Bíblia católica mesmo, não tem problema. Pastor, 2 palavras que eles me lançaram. Já germinou algo. Acabou qualquer tipo de barreira. Sim. E naqueles momentos ali, entre 98 e 99, onde eu trabalhava em Cachoeirinha, o primeiro toque, a primeira unção, a primeira presença do Espírito Santo, de fato e verdade, em termos de conhecimento e chamado, me atingiu, me chegou. Sim. Naquele momento eu diria assim, não foi meu novo nascimento ainda, não foi a minha conversão de fato, mas ali me clareou assim sabe, um quê? Como quem diz assim, um dia tu vai mudar. Sim, um dia tu vai precisar. Um dia tu vai precisar de me conhecer de uma maneira profunda. Sim. E daquele tempo em diante, eu tive algumas barreiras em casa, inclusive, sabe, aquilo me acendeu uma chama. Eu comecei a falar para outro, a namorada, então a namorada, dos meus pais e todos resistentes, extremamente resistentes, eu não entendia. Para mim, eu era resistente, mas aquela hora afrouxou. Então, as palavras eu vou colocar. Sim. Êxodo capítulo número 20. Imagens. Sim. E 1 Timóteo 2,5. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens, senão Cristo Jesus. Então aquelas palavras foram como uma bomba na minha cabeça e abriu enfim. Aí eu disse, bom, igreja não vai me salvar mesmo. Então eu vou continuar no meus caminhos, mas algumas coisas eu estava, outras não, mas não houve mudança nenhuma. Sim. Continuei fazendo as mesmas coisas, continuei, sabe, os meus pecados de estimação. Sim. E continuou. Ali foi como uma semente. Primeira semente, mas eu dizia isso para minha namorada. Fabiane, um dia, e quando chegar esse dia, não tem jeito. Nós vamos adentrar muito forte no Evangelho. Sim. E ela não entendia, cara. Não entendia aquilo, ela me chamava de louco. Eu me lembro que a gente estava na missa, né? Estava na missa ali e tal, e eu algumas coisas já discerni, essa questão de santo e tal. E aí ela, tô sendo bem direto, né? E ela quando chamava a parte da Ave Maria, eu ficava quieto e ela começava
tá fazendo aí? Falar pra ela lá. São coisas que flashbacks passam na nossa mente, né? Sim. Mas, chegando a hora, então, passaram-se algum tempo, os meus 2 filhos haviam nascido, né? Já nós com uma vida fora, assim, nós não éramos casados e nós, inclusive, naquela dúvida, num pé de guerra, então, muito provavelmente nós não estaríamos casados ou juntos mais, né? Já com 2 filhos. Em determinado momento, estava jogando minha bolinha, jogava bola, jogava bola e tal. O pessoal, onde eu trabalhava já em São Leopoldo. E de repente, eu fui no setor de expedição, e fui conversar com um desses rapazes que eu jogava bola. Sim. Disse, cara, e essas mulheres aí do setor, olha que coisa. Fala abertamente, minha esposa sabe. Sim. Mas aí ele disse dele, olhou pra mim assim, como assim, cara? Sou cristão, velho. Disse, eu falei, tá, mas eu também sou. Não, para aí, cara. O negócio é mais sério e tal. Sim. Eu olhei pra ele, não pode ser que tu é crente, cara. Não pode, cara. Não. Mais um crente no meu caminho. Crente, cara. Não, velho, não. Aí ele olhou pra mim assim, Rodrigão. Olhou ali pra mim assim. Eu vou orar pela tua vida. Eu pensei assim, velho, por mais que eu tinha conhecido um monte de crente, por incrível que pareça, ninguém tinha dito isso pra mim. Sim, de orar pela tua vida. Então, Maurição, se tu tá me vendo, eu já falei isso pra ti, vou falar de novo. Ali fez a diferença. E ele disse assim pra mim, cara, vou orar pela tua vida. Não, mas vou orar pelo quê? Não sei, velho. Vou orar pela tua vida e vou começar. Então, talvez uma das primeiras lições que eu gostaria de passar aqui é valoriza quem ora pela tua vida. Sim. Valoriza quem ora pela tua vida, porque, sabe, a gente não tem dimensão do que pode acontecer. O quão forte e poderoso é uma oração direcionada, né? Exatamente, sabe? E uma oração é interessante, Tiago, capítulo número 4, né? Ele fala ali que quando tu pede algo, quando tu ora, né? Tu não ganha porque muitas vezes tu não pede. Quando pede pra ti só. Sim. Sabe? Eu vejo assim que uma oração, quando ela é ligada aos propósitos de Deus, ela é claro que vai acontecer. Sim. Né? Quando uma oração realmente é ligada aos propósitos de Deus, ele vai fazer a sua parte. Sim. Enfim. Então, e ele começou a orar, não foi, logo em seguida eu já fui na igreja, não, cara, 4 meses. Ele não desistiu já pela minha vida. 4 meses, cara. Desde aquela primeira conversa, desde da promessa de oração. Exatamente. Desde assim, foi em novembro, dezembro de 2005. Ele continuou orando e ele ia lá no meu setor, insistia, levava um CD, Filhos do Homem, me lembro na época, Fernandinho, tava tudo começando. Sim. Né, esses caras aí. E o Cirilo, me lembro bem certinho isso aí. Ele disse, esse crente não vai desistir de mim, cara, não é possível, né, cara? E aquela época e tal, e o meu coração foi amolecendo, e daqui a pouco eu fui falando pra minha esposa, e a minha esposa, cara, não. E ela com aquele estereótipo, vou ter que manter o cabelão, eu vou... Aquela história toda que a gente usava como estereótipo. Porque quando eu olhei pra ele naquele setor, eu falei das mulheres, eu disse assim, velho, tu é crente, mas tu joga bola, cara. Sabe, até isso, às vezes, não, mas... Ele disse, tá, mas daí, cara. Então, tu vê a questão do estereótipo que a gente cria em relação a um cristão. Exatamente, nós somos livres, gente. Sim. Nós somos totalmente livres, sabe? Então, essa questão, assim, de que do rótulo, ainda existe alguns rótulos, né? Por mais que nós já mudemos muito, talvez, num âmbito geral, né? Não talvez no âmbito de algumas congregações, eu respeito todas elas, creio assim que a multiforme graça, como diz a palavra, né? Por isso, talvez, às vezes, das nossas diferenças. Então, meu irmão, diante daquilo, uma das orações ele me perguntou assim, mas tem alguma coisa que não tá legal contigo ali por abril, né? Cara, não sei, não tô gostando mais de trabalhar aqui, que coisa meio complicada. Isso aí eu vou orar por ti. Uma semana depois eu fui demitido. Uma semana depois, querido, eu fui demitido, né? E aí, depois disso, daí ele de repente ele falou, eu tava em casa e tal, ele disse, cara, eu vou ir na tua casa te visitar. E eu tava com aí, sim, o meu mais novo, tinha aí seus meses, tem 1 mês, cara, o meu mais novo, meu gurizinho recém tinha nascido. Sim. E aí eu falei pra minha esposa em cima do laço, assim, olha,
sabe os crentes aqui estão vindo em casa? E ela disse, não, pelo amor de Deus, olha casa como é que tá, o guri chorando. E ele chorava muito, muito, cara. Ele estava naquele dia, também inconsolável e tal. E nisso eles chegam de supetão dele, nem tempo de desmarcar, né? Sim, nem me lembro se tinha celular naquela época. Mas acho que tinha, mas enfim. Aí eles chegaram e tal, a mulher aquela cara de paisagem. E de repente a esposa dele, o guri chorando, deixa eu pegar ele. Deixa eu pegar ele mesmo. Deu pra ele. Cara, ele chegou no colo dela e parou. Se acalmou, o guri acalmou. Isso. E aí entregou de novo pra minha esposa, né? E começou a chorar de novo. Eu disse, não, dá mais um pouquinho ele aqui e parou. E aquilo foi um sinal, um dos primeiros sinais. Sim. Assim, pra ela. Sim. E aí eu disse pra Fabiane, bom, Fabiane, esse casal é que vai levar nós na igreja. E daquele dia, né, naquele domingo, eu disse isso pra ela. Falei, Fabiane, primeiro dia que eu pisar numa igreja evangélica pra culto, de fato, sendo convidado, muito provavelmente nós vamos ficar. Sim. Já tava, tipo... Não. Aquilo que brotou e germinou lá há um tempo passado, a oração daqueles irmãos em Cachoeirinha. Exatamente. Já tava... E, logicamente, fechando com a oração do Maurício. Né, quando ele, de fato, ganhou para Jesus ali. Sim. O Maurício hoje está congregando na Assembleia de Deus da Bento Gonçalves ali, né? Ele até é líder de casais e tal. Aqui em São Leopoldo mesmo. Isso, São Leopoldo mesmo. Desse primeiro momento do que o pessoal apresentou uma maneira diferente a Bíblia para o senhor lá nessa empresa em Cachoeirinha, até o momento de fato que o senhor pisou a primeira vez numa igreja, aproximadamente quanto 6 tempo? anos. 6 anos. 6 para 7. Teve um delay bem grande, assim, tipo... Delay não, teve, período. Mas tu vê como a semente, ela permanece ali, né? Permaneceu viva durante 6 meses. Exatamente. Precisou passar um fogo, né? Sim. Eu gosto muito dessa história, só um parênteses, né? Nós, como cristãos, não importa onde a gente esteja, quando vê Deus quer falar de uma maneira e com pessoas inusitadas. A gente estava ali na São Francisco de Paula. As primeiras vezes que eu estava passeando ali, se for olhar e notar os campos, assim, são diferentes, né? Tem meio pedregulho, às vezes tu vai achar queimadas, assim, tu vai meio que te apavorar se não entende. Estava numa livraria ali. A livraria Miragem, acho que é a única livraria que tem lá em São Francisco, da maior, assim. E nós estávamos sentados, tava eu, minha esposa, meus 2 piazinhos, já era crente, lógico, né? Sim. Meus 2 piazinhos, continua piazinho pra mim, um tem 18, outro tem 21, são 2 gurizinhos, né? Naquela época eles tinham, acho que uns 8, 10. E tinha uma senhora dando comida, assim, para uns bichos, para uns cachorros que tinha ali. Daqui a pouco ela começou a falar com a gente, né? Vocês não são daí e tal. Nós não somos, mas eu notei que tem queimadas aí nesse lugar aí. Que coisa ruim isso aí dela. Ela disse, não, senta aqui que eu vou te explicar. Totalmente, a senhora assim, totalmente do nada, assim, bem aleatória. E ela começou a dizer, olha, do mais que ela falou foi interessante, assim, tem sementes que elas ficam na terra. Aí vai ao encontro que eu estou falando. Sim. Tem sementes que elas caem e elas ficam na terra, do pasto, alguma coisa assim, que elas ficam ali e elas não germinam. Mas ficam ali. Ficam ali, muitas vezes, e elas até com o tempo se esvaem, né? Não tem o que fazer, se esvaem. Mas elas ficam e duram bastante. E muitas sementes só germinam quando passa o fogo, o calor controlado. Sim. Precisa. E aí ela disse assim, então essas queimadas que vocês estão vendo aí, elas são queimadas, logicamente que não pode, o pasto nem pode crescer muito, senão queimada vai ser descontrolado, vai queimar, inclusive a semente de jeito, né? Sim. Mas se ela tiver assim um tal tamanho, e dependendo do vento e tudo mais, realmente essa queimada ela é colocada de propósito para que a semente que está ali embaixo ela cresça e cresça vistosa para um novo pasto, para um novo... Sim. E eu achei aquilo muito interessante. Sim. Sabe? Então tem sementes e coisas que foram colocadas na nossa vida lá atrás que só vão de fato acontecer, germinar, se definir e dar fruto na nossa vida quando o fogo passa. Sim. E nós estávamos assim sabe, em termos de família, no pleno fogo de decisão. Nós iríamos assim, provavelmente eu e minha esposa ia nos separar. E aí nós começamos a ir na igreja, né? Essa igreja... Ágape, de Novo Hamburgo. De Novo Hamburgo. Exatamente. Então eu sou do Ágape até hoje, né? Só que nós somos enviados aí. Sempre morei em São Leopoldo, ainda Novo Hamburgo, e agora voltei, fui enviado para minha própria cidade, né? Sim.
Mas o início da nossa conversão foi muito avassalador. Foi muito avassalador, né? Eu com muitos problemas extra-famílias, vamos dizer assim, e vindo tudo o diabo sujão, né? Sim. O sujão, o revelador, quer que chamar que tu seja, né? Sim. Logo do nosso início aí começou a vir, né? Coisas que a minha esposa não sabia. Tô resumindo aqui, mas são coisas assim que foi muito, muito forte, né? Nós ingressamos na igreja 2 ou 3 semanas depois, começamos uma célula de casal. E foram 10 semanas assim de uma transformação radical fortíssima. Sim. Entre nós, entre mim e minha esposa. E a primeira coisa que aconteceu foi uma limpeza. Deus, sabe, ele começou com limpeza. Começou com limpeza e aquilo que estava escondido veio para fora. E daí tu imagina o que aconteceu. Sim. Muitas situações assim onde a gente ficou no fio para desistir de fato, né? Porque começou a vir muita coisa. Sim. Muita coisa. E a gente podia ter escondido de novo ou colocar para fora para sarar de vez e limpar. Sim. E a gente decidiu por isso. Foi doído, o fogo passou, foi terrível, cara, mas assim, o primeiro milagre de fato que aconteceu na minha vida, porque aquele pastor Numa, que nos de fato gerou como discípulo, como cristão, né? Nós fomos né? Um semeia, outro rega e Deus dá o crescimento. Então, o Maurício semeou, o Numa regou, passou o fogo também. Sim. Deus deu o crescimento. Então, naquele tempo ali em que nós estávamos passando, aquele amor que estava escondido, sabe? Parece uma história de amor que eu tô te falando, aquele amor que estava escondido. Nossa. Cara, meu irmão, a gente começou como se a gente tivesse namoradinho de novo, sabe? Foi algo muito intenso, foi uma coisa assim que Deus, ele restaurou o primeiro milagre. Passou Numa quando ele disse, vou te propor 10 semanas e um milagre vai acontecer na tua vida. Ele veio, milagre. Parece que parece aqueles crentes lá parece aqueles crentes que disseram lá da Bíblia, lá para buscar minha Bíblia. Vamos ver esse crente aí. Então, um milagre. E Deus fez, cara. E aconteceu. E o meu milagre foi o meu casamento. Primeiro. Nosso ministério é muito ligado a casamento, muito ligado a casal, muito ligado a isso, sabe? Porque é um dos nossos maiores testemunhos, é isso, nossos maiores testemunhos, né? Sim. Então, eu tenho a minha esposa desde ela tinha 16 anos, né? Hoje está com 45, 46. Sim. Então, e nós juntos, e juntos somos fortes, como diz o pastor Jailson, né? Mas eu diria que um casal junto, ele estremece o inferno. Sim. Por isso essa questão toda de que Satanás, ele quer destruir a família, não somente para destruir a multiplicação e a criação de Deus, mas que de fato um casal, quando ora junto, quando está junto, ele estremece o inferno. Sim. São uma potência. E 1 ano depois de conversão, nós já estávamos discipulando, meu irmão. Já estava discipulando. De discipulado já era o discipulador. Já era o discipulador. Então, e ali começou. E aí eu tô começando a falar um pouco mais rápido, né? Não sei se tu vai me perguntar da questão de eu ser pastor também. Essa era a segunda pergunta, né? Como aconteceu esse chamado pastoral, esse processo, Deus chamou, como foi esse passo a passo até de fato pastorear. Eu sempre fui muito pragmático, sabe? Eu sempre fui muito de questão processual. Deus me conhece, Deus conhece a gente, né? Sim, sim. E assim como eu entrei de cabeça antes, muito de cabeça, rompi com muitas tradições familiares, foi muito difícil no início, dificílimo, né? Família tinha resistência. Família, os parentes com uma resistência violenta, principalmente de parte dos meus pais. Hoje já me respeito, lógico, né? Mas foi muito difícil. Então, desde o início, entrando de cabeça, né? As coisas sendo restauradas, e de repente eu já me via com uma célula de 30, de 40 pessoas na minha casa. Já não tinha mais lugar e tal. E aí começaram a me chamar de pastor. Passou pra cá, passou pra lá, passou pra cá. Passou pra lá. Isso era o quê? Meados de 2015, 2016. Eu me converti de fato em 2006, né? Pastor Thiago, pastor Thiago. Quase 10 anos. Mas... 8, 9, 10 anos. E eu assim, se Deus não me der uma palavra, não tem essa. Sim. Ficar parado, se Deus não me direcionar. Não me direcionar, não vou. E a coisa começou a ficar cada vez mais intensa. Sim. E aquela célula em São Leopoldo ia para Novo Hamburgo, toda ela. E daqui a pouco a célula não quis mais ir a Novo Hamburgo. Poucos começaram só na célula semanal.
comecei a perguntar para Deus, será que isso tu quer mesmo? E aí a minha esposa também não queria. E esse papo de igreja, eu quero saber disso. Via talvez alguns testemunhos de outros pastores e tal, né? Mas o chamado te chama. Sim. Tem uma coisa assim que eu aprendi com a minha vida, assim, pastor. O chamado te chama. E, de fato, assim, eu comecei a questionar Deus, o que tu acha? Num quarto de hotel em São Paulo. Aliás, até o meu emprego foi esse é outro testemunho que eu posso dar uma outra hora, né? Lembra que eu disse que eu fui sair daquela empresa, né? Sim. Em 3 meses eu fui recolocado. E a minha esposa ouviu isso. Né, em oração. Vai ser amanhã. O que vai ser amanhã? Não sei. Tá orando pelo emprego. E aí no outro dia eu fui chamado para entrevista. Um mês depois do encontro com Deus, quando eu disse agora eu vou casar com ela mesmo, eu vou decidir casar, não vou esperar vir um emprego. Né? No encontro com Deus, ele falou comigo assim, o que tu tá prometendo aí, velho? O que tá prometendo? Eu achei com Deus, meu Deus, quando eu me converti, quando eu arrumar um emprego, eu caso daí, né? Sim. Daí ele disse, não. As primeiras vezes que eu ouvi a voz de Deus, assim, quase audível, né? O que tu tá me prometendo aí, velho? Tu não tem que fazer promessa pra mim. Sim. Tu vai lá, bota o nome do cartório que eu vou te dar um emprego. Toma essa atitude aí. Não vai colher pra depois. Mas aquela ideia de católico, né? Sim. Cara, segunda-feira eu fui lá, segunda ou terça-feira eu fui no cartório. No outro dia eu fui chamado pra trabalhar. Foi o emprego que eu mais prosperei. Sim. E eu tô nele até hoje ainda, né? Então, sim, já faz 18 anos. 18 anos. Mesmo. Quase 19. Igual ao meu tempo de conversão. Sim. Mas enfim, voltando aqui, né? Então, assim, aquela célula cheia e eu estava num quarto de hotel, comecei a orar e Deus me deu Isaías 54. Em Isaías 54 diz assim, alargaria tuas tendas, né? E tem uma parte ali onde diz, não impeças. E aquela parte não impeças no... revista corrigida, tá? Nessa versão. Sim. Essa parte não impeças me pegou. Diz Deus, eu tô impedindo o teu agir, cara. Sim. Sabe? Às vezes as pessoas, elas ficam... Eu não tenho mais... Antes até tinha um pouco de receio, eu não tenho mais isso. Da questão, vamos chamar de pastor, um título, não sei o quê. Cara, Deus te designou pra isso. Sim, não impeças. Não impeças, velho. Sim. Porque... Não, cara, se Deus te separou para isso, vai, faça, e não tem problema de tu exercer uma titulação. Sim. Ainda mais que... Tu não tem que usar de carteiraço, isso eu concordo, mas a tua titulação tu vai ter. Sim. Sabe? Tanto que é algo confiado por Deus, né? Então é algo que... Exatamente, sabe, pastor? Então ali eu recebi essa palavra, logo depois cheguei pro meu apóstolo, então, né, apóstolo Ireno Lopes. Sim. E ele disse assim, porque antes estava dizendo assim, tu estéril que nunca teve dores de parto, né? E aí sim, é uma palavra direcionada até mesmo ali para Sara, né? Então mesmo sendo em Isaías, né, remetendo lá, né? Em Gálatas fala um pouco mais sobre isso, mas dei outra pregação. Sim. É que a gente se completa, né? Sim. E aí ele disse assim, cara, eu tô vendo que se eu não te liberar, tu vai murchar. E era o que estava acontecendo. Sim. Se não fosse naquele tempo... Final de 2017. 2018 continuamos um pouco mais com ele ali em outubro, dia 20 de outubro de 2018. Nós abrimos a igreja. Igreja aberta eu fui ungido no mesmo dia, primeiro culto. Igreja aberta, num sábado, isso, domingão. Sim. Já tocou o culto e vai, meu. Isso, vai que o teu, cara. Segue a benção. Segue a benção. Sim. E estamos ali, meu irmão, até agora. Já mudamos de prédio, já estamos num outro prédio, né? Sim. Antes era Ágape Jardim América, JA. Sim. E agora, por isso que é o RB. Agora é por causa do Rio Branco. Né? Exatamente, Ágape Rio Branco. Sim. Porque nós temos uma outra igreja Ágape ali na Charlau, Pastor Ferrão, nessa mesma linha. Tem outros Ágapes também, tá? Mas não é da mesma convenção, vamos dizer, né? Sim. Isso. Pastor Ferrão é mesmo. Sim. Pastor Thiago, nessa caminhada de fé, né, e pastoral também, né, agora, né, o senhor lembra-se de um momento, assim, marcante, que deseja compartilhar? Não, esse momento aconteceu. Claro, pode ser antes do pastoral ou após, né, mas momento que, tipo, senão esse eu tenho que compartilhar. Já falei vários aí, meu irmão. Não, sim, mas vamos falar mais um ainda. Essa questão, assim,
eu falo sempre muito da questão do meu casamento, porque foi algo muito, muito tremendo, né, cara? De uma questão assim, que é algo que tava um sentimento escondido, tava algo que tava ali. Sim. Tava se findando, né, cara? E aí Deus, ele veio e injetou com o seu amor, e o amor dele. O amor dele transformou a minha visão, transformou a visão dela. Sim. Né? E de tal maneira que, cara, se tu for olhar pra nós, ela tem 1,56 m, cara. Eu tenho 1,92 m. Quando era mais novo, tinha 1,94 m. Daí a gente diminui, engorda um pouquinho. Engorda. Né? Então, e nós somos tão diferentes quanto o nosso tamanho. É proporcional. É proporcional, cara. Nós somos tão diferentes quanto o nosso tamanho, cara. É coisa assim impressionante. Né? Sim. Logicamente, né? Houve, se a gente for olhar no meio dessa caminhada, curas, sinais, isso tudo aconteceu. Sim. Né? Um fato assim que eu não. Talvez não necessariamente foi um milagre, mas foi algo muito importante na minha vida. Foi ingressar foi a minha visão de unidade, sabe? A visão de unidade com relação às igrejas. Sim. Talvez assim, pastor, muito não acontece ainda, sabe? E nós temos como Rio Grande do Sul, nós temos um chamado, né? Nós temos assim uma promessa como Rio Grande do Sul hoje. Quem não sabe disso ainda, né? Sim. Do qual assim haverá um grande avivamento para o Brasil e para as nações. E nós vemos assim uma grande dificuldade de unidade. Grande dificuldade, né? Então, muitas pessoas pensando assim, ou nós pensando no nosso próprio aquário ali, né? Onde tem um oceano aí que o Senhor quer. E quando Jesus vai voltar para buscar o seu oceano, a sua igreja. Sim. Vai buscar o aquário de cada um. Sabe, pegando isso que o senhor falou, o pastor que o enviou, eu até ia voltar, o pastor que enviou, eu vou dizer que hoje é uma das coisas raras, eu entender que eu tenho que enviar, que já é o momento. Porque que um pastor falou, as igrejas fecham e às vezes alguns... Eu vou trazer a liderança, porque a liderança é o espelho da comunidade em si, né? Da igreja em si. Refreiam isso e muitas vezes até não enviam por um fator... Acho que não tem nem como explicar, né? O que a gente tem que fazer, como o pastor falou, buscar essa questão de unidade e fazer... refletir que a obra é muito maior do que apenas uma denominação, né? Vai muito além disso, né? Isso. Claro que é importante ter as suas instituições, mas a cruz vai muito além do que qualquer denominação, né? Essa questão de visão de envio, essa questão de entender de reino e de unidade, né? Muito... eu acho um pouco ausente, né? E aí eu até vou encaixar numa outra pergunta em relação, que o senhor já iniciou, em relação à igreja brasileira, sua opinião, a igreja brasileira que eu falo como um todo, né? A igreja, vou usar evangélica, né? Protestante. O senhor sente também essa ausência de unidade como um todo? Claro que a gente tá falando a partir do Rio Grande do Sul, né? Sim, mas nós acabamos, né, tendo essa visão também global, né? É interessante isso, porque há uma dificuldade, continua havendo uma dificuldade nessa questão. Vou dar um exemplo, assim, no Conselho de Pastores nós temos 100 pastores, 100 e poucos pastores lá, em um grupo de WhatsApp. No café a gente consegue assim, olha, tem que ser assim muito power assim para ter 30, 40, sabe? Então, e não vou julgar, não é essa questão de julgamento, né? Mas, ok, 100 pastores ali num conselho, de onde provavelmente nós não fizemos o censo, mas deve-se ter mais de 300 igrejas em São Leopoldo. Até mais evangélicas, certo? E eu vejo assim que a igreja brasileira, ela não sabe o tamanho que ela tem. Sim. Ela não sabe o tamanho que ainda ela não compreendeu. Não sabe o tamanho que tem, não sabe a importância que tem. E eu não falo só de uma questão de se achar alguma coisa. Agora, de fato, se as igrejas rompessem os seus muros, né? Unissem as suas placas. Eu não estou falando que eu tenho que o Agape tem que se unir com a GP. Não, GP é publicidade. Mas se tem que se unir com alguma outra igreja, com outro Agape ou com a Assembleia de Deus, enfim. Não na questão do rebanho, mas de fato, assim, uma unidade de pensamento, unidade que nós possamos, sabe, de vez em quando ombrear um com o outro, né? Nós depois
depois eu acho que é uma coisa interessante se falar, né? Nós já temos que falar de eventos em São Leopoldo, por exemplo, a Marcha para Jesus, né? Faz quanto tempo que não se tem? Né? Então, assim, está se trabalhando já para se ter essa marcha agora, né? Sim. Eu lembro das últimas, acho que foi 2018, 2019, que tinham poucas igrejas. Da venda das camisetas, acho que foi 2019. Talvez. Em comparação, por exemplo, com uma primeira, que eu acho que 2011, que foi alguma coisa assim, foi sei lá, 15 mil pessoas por aí, sabe? E aí foi diminuindo. Então, e a gente viu que algumas igrejas, elas deixaram de ir simplesmente, sabe? Deixaram de ir, ou até mesmo marcaram um evento naquela data. Mas por quê, cara? Se tem uma agenda já. Exato, uma agenda da igreja. Então, assim, em tudo isso. Sim. Né? Inclusive para determinar governo, para uma série de coisas. Se a igreja sabe realmente o tamanho que tem. Então eu vejo que a igreja brasileira ainda já melhorou. Sim. Vou dizer, já melhorou. Tá? Não vamos dizer que não, mas ainda falta isso. Sabe? Sim. Eu creio que, de fato, quando nós formos como a gente fala bastante, realmente. Sim. Sabe? Então o Brasil, de fato, vai ser transformado. Não tem como não. Não, o poder do evangelho não... Mas até lá que nós possamos fazer a nossa parte. Processo. Vamos ganhando, vamos evangelizando, né? Agora, quando a gente quebra muro, por exemplo, tu faz parte de outra denominação, tu me chamou. Sim. Cara, o que nós estamos fazendo aqui? Unidade, cara. Sim. É unidade, né? Então, eu vejo que a unidade, ela se expressa com tempo, com encontros, com compromissos um com o outro, com ações em conjunto, né? Então, é isso. A igreja brasileira eu vejo dessa maneira. Eu vejo que está crescendo, mas talvez não tanto em ações de relevância maiores. Sim. E aí o senhor já um pouco introduziu, né? Agora o senhor como presidente do Conselho de Pastores aqui de São Leopoldo, acho que vocês já se encontraram, né? A diretoria se encontrou esse ano já, dia né? 15 agora no sábado passado. Sábado passado. Isso. Então sobre essa reunião até, não sei se o senhor quer comentar algumas ideias, alguns projetos, objetivos que queres, tipo assim, alcançar com o conselho, né? Porque o conselho é um órgão que precisa, né, da união de todos, da unidade e parte sempre das suas lideranças, né? E é como o pastor falou, tem 100 e poucos no grupo, às vezes vem 40, se nós entender que tem 300, não é nem 15%, né? De igrejas que participam do café, né? Sim, vamos dizer que nós estamos aí com um terço. Não sei se a gente pode chamar disso, né? Sim. Mas tem coisas que nessa caminhada a gente entende, né? Mesmo com esses números, Deus só quer um coração quebrantado e contrito. Sim. Né? Mas logicamente que a gente quer ir além com isso. Mas, meu irmão, falando um pouco de projetos, né? E eu gostaria também de saudar as outras administrações, né? A gente vê um crescente. Eu comecei no Conselho de Pastores há 6 anos. Eu tenho 6 anos, vai fazer 7 anos de pastorado. E eu comecei ali, tipo, 4, 5 meses depois, eu já estava ativo no conselho. Já estava ativo no conselho. Me lembro que a primeira mesa que eu sentei num café ali foi na igreja do pastor Adriano, aqui da Encontros. Sentei ali com o pastor Fernando, que foi o 13º, né? Isso, sim, pastor Fernando Kaiser, cara, e hoje ele é meu parceirão de oração, a gente faz parte ali, nós 4 anos que nós estamos orando e intercedendo todas as segundas-feiras. A gente coloca lá no grupo do conselho, sabe disso? Sim, sim. Então, mas falando sobre o conselho em si, né? Então esse ano e o ano que vem, né? Nós estamos aí na presidência e diretoria. Sim. E sim, a primeira coisa que a gente fez foi colocar uma pesquisa, né? Oportunizar para que os pastores possam dar suas ideias. Suas ideias no Google Forms lá. Exatamente. Então nós compilamos, né? E saiu aí, basicamente, as elencadas, 15 projetos. 15 projetos. É muito, cara. Sim. É muito, sabe? Alguns eu vou falar, tá? Mas os outros eu vou deixar para que os pastores são os pastores. Puxa vida, eu tô falando podcast, hein? Mas eu já dei uma letra. Sim. Já dei uma letra, né? Já está sendo construída a Marcha para Jesus esse ano. Glória a Deus. Já está sendo construída. 2025. Exatamente. E aí, meu irmão, sendo os 100 que estão ali
e os outros 200 que não estão ali, nós, de uma certa maneira, vamos querer mobilizar. Sim. Então já estamos falando, tu é o primeiro canal público que nós estamos falando. Glória a Deus. Aí, Rodrigão, falando aí, bota no Conversa e Café lá também, pode falar. Pastor Tiagão disse, vai ter marcha para Jesus em 2025, no nome de Jesus, sabe? Marcha para ele, tá? Então já tá pré-alinhado, inclusive, com a prefeitura, isso. Eu já vou pegar o contato para agendar já. Sim, bate-papo aí, né? Sim. Com a presidência do conselho. Exatamente. Então, ali em meados de novembro já tem uma data que a gente pré-estipulou, tá? Então, a gente vai confirmar ainda com os órgãos públicos também, porque vai precisar ver isso, né? Sim. Então aí vai ser uma festa linda, vai ser uma festa... Em nome de Jesus. E no nome de Jesus, para exaltar o nome dele. Vamos lá, vamos ter cheio de gente e tal. Hoje pela manhã mesmo, Deus me tocou assim, sabe que a marcha não é pra ti, né? Sério? Mas é por isso mesmo, é pra ti, eu quero... Por isso que eu quero o melhor. Por isso. Pensando no povo inteiro. Exatamente. Né? Pastor Luiz Fernando ali da Lagoinha que está encabeçando. Ele está encabeçando a marcha, né? E logicamente nós juntos. Sim, sim. Mas vai haver marcha, isso é muito importante. Tá? Sim. É uma notícia, vou dizer assim, maravilhosa, né? É algo assim surpreendente, né? Voltar a marchar, porque é um símbolo, né? Sim. É um símbolo de que existe um povo que clama a Deus e quer que esse Deus venha tomar conta de São Leopoldo, Amém. enfim, né? Então essa marcha é uma atitude então, muito... que depender de nós e que a gente já tratou com algumas pessoas da prefeitura, né, com uma abertura maior agora. O diálogo agora é maior. Exatamente. Então já está pré-combinado. Olha, só não acontece se Deus mesmo não quiser. Então, sim. Então só se ele voltar. Se ele voltar antes, então barrar por alguma maneira. Mas o nosso trabalho vai para isso. Algumas outras, eu posso falar também, nós estamos assim numa... com algum projeto de evangelismo em massa, né? Sim. Em algumas regiões das cidades, né? Alguns lugares e tal. Nós vamos agora lá na Zona Norte, então nós vamos chamar uma galera, uma igreja da Zona Sul, da Leste, Oeste. Vamos para lá, vamos fazer um evangelismo em massa e vamos direcionar para as igrejas de lá. Sim. Vamos para a Zona Sul, a mesma coisa. Pessoal do Norte vem para cá, vamos fazer um evangelismo, uma festa legal. Sim. Sabe? Então são ideias assim, provavelmente 2, 3, né? Campanha agora em maio, campanha do agasalho, né? Então algumas coisas que a gente pode estar falando aí. Algumas ficam de surpresa, né? Tipo, oi? Tem que deixar alguma surpresa. Alguma coisa tem que deixar para o próximo podcast. Querem, é o próximo podcast. Ou se os pastores quiserem descobrir, no café. O café vai ser no dia 29 de março. 29 de março. 29 de março, exatamente. 40 dias, 36. Isso, né? Então, até porque, né? Nós estamos estruturando bem essas ideias. Nós queremos chegar assim já com alguns projetos bem estruturados, mastigados, com datas mais firmes, né? Sim. Então por isso até que a gente postergou um pouco o primeiro café, mas nós estamos nos comunicando bastante ali, né? Então eu tô olhando aqui a nossa lista, então eu fiz questão de trazer esses aí, Noite Gospel, na São Leopoldo Fest. Então tudo isso está sendo... sim, um dia à noite, pelo menos. Tudo isso aí está sendo visto, já tem ali os vereadores da base evangélica, né? Sim. Tem mais um secretário adjunto ali também que está falando conosco. Então, Deus ele tem realmente um ano diferente aí para nós. Os anos anteriores nós tivemos realmente bastante resistência com em algumas áreas, né? Diria assim também a própria MPC, né? Mocidade para Cristo, né? Nós já estamos em contato, eles conosco também. Então nós queremos mobilizar também as igrejas, porque vai ter uma abertura maior nas escolas com relação a isso, né? Sim. Então, esse trabalho. Então, assim, o trabalho ele precisa ser bem estruturado. Uma coisa que eu falei para os pastores, né? Quando chega o ano da colheita, nós temos que saber colher também, porque senão nós estragamos o fruto. Sim. Arrancamos o fruto. Então, eu entendo esse ano com o ano que vem, assim, mesmo que seja um ano de maior abertura, puxa, vai estar mais fácil de trabalhar. Pode até ser. Mas ainda mas é justamente na colheita que se trabalha mais. Sim. Sabe, a gente semeia, a gente faz, mas na colheita tu tem que trabalhar mais, tem que trabalhar certo e tem que trabalhar na hora certa, porque senão o fruto apodrece ou fica no pé ou daqui a pouco não, sabe, tu não consegue. Então nós estamos tendo assim bastante cuidado, nós estamos sendo muito organizados, né, para que de fato a gente consiga não somente colocar em prática, mas
para que o reino cresça, né? Tudo resulte nisso, para que o reino cresça. Eu não quero... Tem uma palavra que me norteia, pastor. Salmo 115. Eu gostaria de falar ela. Sim. Não estava no meu script aqui, mas quando o time lá decidiu me colocar como presidente, e quando isso aconteceu, eu disse assim, olha, gente, eu não quero passar por nenhum tipo de votação, coisa do tipo. Porque esse papel, vamos dizer assim, ou essa função no reino, ela precisa ser... unânime. Exatamente. Então eu entendo dessa maneira, né? Sim. Se fosse diferente... Salmo 115, não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Então, assim, eu não quero nada para mim. E que não haja nada para os pastores, que haja tudo para ele. Sim. Então, esse é um dos lemas que eu quero trazer aqui. Sim. Então, pastor, assim, tem outras coisas, né? Então, inclusive, assim, a gente quer fazer uma credencial, eu acho que é algo que nunca houve, né? Uma credencial para os pastores também, né? Talvez tenha alguns pastores que não têm, vou dar um exemplo, assim, tem pastores que não têm convenção, né? Sim. Então, assim, talvez não tenha uma carteirinha, alguma coisa assim, para entrar no centenário. Vai ter. Sim. Então, vai ter várias coisas assim esse ano aí que a gente gostaria de colocar. Ideias, inclusive, também de outros anos que não se conseguiu em função de abertura também. Então, a gente quer fazer. Esse ano aí e trazer algo legal aí para o conselho. Sim. Perfeito, então, pastor Thiago. Convênio médico. Olha aí. Vamos ver. Vamos ver. Agora tá tapando as perguntas. Eu quero ver não, surpresa agora. A parte mais difícil. Sabe por que eu tampo? Eu tampo porque tem um reflexo ali. E aí eu não tô sem óculos. O cara é velho. E eu não consigo enxergar. Mas por enquanto não tem nada de polêmico, então tá bom. Tá bom. Mas agora a gente vai iniciar um quadro que também não vai ter nada de polêmico. Eu acredito que vai ser muito bem... vai ser um ponto de contato pra gente falar de outros assuntos que acho que vai ser bem importante. Nós temos um quadro aqui que é o passo para o aperta-mão, né? Como eu comentei antes com o senhor, né? Parte de uma ilustração, né? Eu sempre explico isso todo episódio porque, né, sempre tem alguém novo nos assistindo, né? O senhor está caminhando e vem em direção a uma pessoa, ou um objeto, ou um tema, enfim. E aí o senhor tem 3 opções. O senhor passa, no sentido de ignorar. Paro, no sentido de que não concordo, mas não discordo. Da pessoa, tu diz. Pessoa ou tema, que a gente vai aparecer aqui. Sim. Ser surpresa. Aí tu vai dizer assim... Sua opinião, passo para o aperta-mão. O passo, a ideia é de ignorar. Não quero falar. Quer falar sobre isso. Tá. Paro no sentido, olha, neutralidade. Não tenho opinião formada, não concordo, mas não discordo. E o aperta-mão, concordo. Eu tenho certeza que as 3 opções o senhor vai concordar. E vai ser pontos bem, bem importantes. A gente sempre stalkeia o convidado, né? Para trazer tudo relacionado ao convidado, até para ser um ponto bem importante. Legal. E aí, vamos lá então, Rodrigo, qual que é o primeiro? Uma vez eu vi o senhor comentar sobre esse tema. É um tema aqui. Deixa só o Rodrigo se encontrar lá. Aqui. Um tema no grupo, eu achei bem interessante a sua colocação. Sobre o pastor bivocacionado, né? Acho que alguns nem ainda não conhecem esse tema, né? Pastor bivocacionado, a ideia de trabalha e em ambos, né? Tanto na obra quanto fora. Alguns por opções, outros por momento, né? Estão bivocacionados, mas não que é o mesmo. E aí, claro, a pergunta é, passo para o aperta-mão. Mas é mais só para o senhor comentar e falar a sua versão sobre o pastor bivocacionado. Que eu acredito que assim como o senhor também sou, né? Trabalho fora, não pastorei em tempo integral, trabalho fora também, né? E aí, sua opinião sobre esse tema, essa função. Eu aperto a mão até porque eu sou né? Sim. Mas eu diria assim que eu acho que eu sou tetravocacionado, né? Ou penta, talvez, né? 5 vocações. Quando se fala de trabalho, de fato, né? Nós temos 2 trabalhos, temos trabalho na obra, do qual não sou remunerado. E tenho um trabalho, como eu te falei, né? Sou formado em engenheiro. Trabalho já há 18, vai fazer 19 anos, no caso, na empresa que eu estou trabalhando. A empresa do qual o Senhor me abriu a porta. Sim. E ele já foi muito claro comigo, eu abri essa porta e eu que vou fechar. Então é uma das bases, inclusive, que me faz assim... eu não tenho assim uma palavra. Como eu disse, eu sou muito pragmático para algumas coisas, sabe? Sim. Quando Deus fala, eu saio arrancando, cara. Não tem.
Deus falou, sai patrolando. Sim. Mas Deus não falou, ou eu não tenho certeza, então não dou um passo. É que nem aquela placa ali quando tu passa, às vezes, assim, está em dúvida, não adelante, né? Ah, sim. Então eu, assim como o apóstolo Paulo, também eu cito, o apóstolo Paulo também fazia suas tendas. Então, sim, cara, eu não vejo problema nenhum. E também não vejo problema nenhum se tu for o pastor 100% na obra, se Deus te falar, amém, glória a Deus, né? Sim. Eu digo penta, tetra, porque, pô, agora eu estou como presidente do conselho, né? Então já é o tri, né? Sim. E de uma certa maneira ou de outra, eu continuo sendo pai e filho, e meus... por exemplo, minha sogra agora está com uma situação de saúde e tal, minha esposa está ali muito forte, então a gente tem que dar um apoio, né? Eu estou pouco agora como dono de casa, vamos dizer assim, fazendo seus afazeres de casa, senão a casa cai. Sim. Os meus meninos estão já em decisão de vida agora, um começou a trabalhar, está querendo inclusive para outro estado, e o coração de pai aperta, e o mais novo jogando bola, e agora parece que Deus falou com ele para parar. Sim. Um guri aí que tem um chamado muito forte nessa questão de louvor também. Sim. Inclusive tá tendo uma banda e tal. Então, meu irmão, acho que já te respondi, né? Eu creio assim que é chamado do próprio papai, né? Se Deus te deu essa vocação, vai ser bivocacionado. Sim. Vamos para o segundo, então. Segundo é conhecido, mas o senhor já comentou. Até porque... Olha a foto do homem. Eu tive que achar... eu vou dizer... Tá sorrindo, velho? Eu vou dizer que essa é melhor, porque as outras... Eu pesquisei lá, ele tem que atualizar as fotos dele. Como o senhor falou antes, hoje... Não é muita dele. Eu não gosto muito de marketing. E daí? Hoje a Prefeitura de São Leopoldo é um pouco mais aberta até em relação ao conselho, né? Sim. Claro, estão há 40 dias, né? Tipo, na gestão. Mas mesmo assim, né? Já teve progressos interessantes mesmo em 40 dias em relação a receber o conselho, né? A explicar a ideia do conselho, a data da marcha, enfim. Mas opinião... Aqui, claro, não o Pessoa Eliomar, que eu pelo menos não sei colocou prefeito, né? Prefeito, na função de prefeito. Como eu falei antes, vai ser tudo quase aperta a mão, né? Mas sua opinião e até em relação à expectativa que o senhor tem. Eu vou te falar algo assim, meu irmão. Essa eleição talvez seja a eleição que eu menos participei, sabe? Sim. Assim como sendo conselheiro, sabe, junto com o partido, alguma coisa. Eu nunca participei de cargo ou me candidatei a nada e mesmo que lá na época, lá quando era... Isso foi... Daí, ó, se pudesse voltar. Isso foi alguma coisa que Deus me falou. Sabe aquele fato que tu me disse? Já vou voltar para o prefeito. Sim. Assim, um fato que marcou a tua vida. Como eu queria fazer algo quando era jovem, né? E achou que era na política até. Em BH, lá em Belo Horizonte. Eu não era pastor ainda. Só que eu já estava no meio dos pastores, como vamos dizer, postulante, quase chegando lá, né? Sim. Lá Deus falou assim comigo. Tu lembra aquele teu sentimento de jovem? Cara, aquilo me pegou. Sim. Eu tô te dando agora. Essa influência que tu deve ter. Então, meu irmão, assim, são coisas assim que balizam o teu chamado, né? Sim. E aí, se falando de... É muito importante, né, cara? A política, ela é muito importante, a gente precisa, de fato, né? O Eliomar, eu vou dizer assim, eu conversei com ele antes da eleição, soube muitas coisas dele, de outras pessoas, né, do caso, se ele se eleger, ele vai ser, mesmo que ele seja de, vamos dizer assim, cristão, ou se diz assim, vamos dizer, da sala, ou próximo, exatamente, eu dei abertura, ele vai chegar lá, ele não vai dar abertura, ele vai se fechar, vai ficar no mundinho dele. Alguns já me falaram sobre isso, e disse, nossa, cara, então, não sei se vai ser uma boa. Eu vou pegar de ti uma palavra de um secretário que não estava nem diretamente com ele, né, em primeira instância. Conversei com ele na semana passada, ele disse assim, eu perguntei para ele, cara, e o Eliomar, meu? Ele tá fechado? Como é que ele tá? Mas mais ou menos sabendo, né? E ele tem... Pastor, a primeira reunião que eu tive com ele, eu sentei do lado dele e pedi perdão para ele. Porque... a expectativa era que ele realmente fosse uma pessoa fechada, que não ia dar abertura para nós aqui dentro. Sim. Mas ele é bem pelo contrário. Ele é aberto, o gabinete aberto, ele está na rua, ele está fazendo, está dando chance, ele está ouvindo as pessoas.
né? Coisa que talvez a gente achava que como um delegado ele se fechar e ia criar um reino dele, né? Sim. Então, o que acontece? Eu tive uma oportunidade já de ir lá no gabinete dele em janeiro, né? 27 de janeiro eu fui lá. Mais algumas pessoas, mais os 2 vereadores também, o Jailson, mais o Alexandre, mais o Maurinho, acho que estava junto também. Mais alguns outros pastores da base. E, cara, muito aberto, ele foi sincero, abriu o coração, orei por ele, orei para ele assim, cara, isso, olha, mas tá cansado já, né, velho? Eu disse, tu tá cansado, né, prefeito? Eu disse, cara, tô cansado. A gente pôde orar por ele, ele abriu o gabinete para a gente pudesse orar lá, uma vez por mês ou 2, era só combinar com o assessor dele, algo que a gente também está fazendo com propósito, ó, mais um. Sim. Então eu vejo ele um cara aberto, né? Eu não posso falar diretamente de como ele, no fino da coisa, como ele está fazendo as coisas, mas tô vendo ele um cara aberto, tô vendo várias áreas de São Leopoldo já mais limpas. Hoje foi andar de bicicleta ali na Mauá, por exemplo, que tava feio demais, né? Sim. Já limpou, já conseguiram aluguéis sociais para várias pessoas que estavam na rua. Então, assim, eu vejo que ele tá trabalhando. Tá trabalhando, cara. Sim. Eu vejo ele trabalhando. Não vejo ele beneficiando um ou outro, vamos falar bem sério. É um prefeito de todos. É um prefeito que eu tô vendo que é de todos, né? Talvez ainda tenha muita gordura da máquina pública e tal, mas poxa, cara, um mês e pouco, vou dizer o quê? Não tem como. Minha expectativa é que ele vai fazer um bom governo, sim. Tá? E já tá, em termos de reino e de igreja, né? Ele abrindo e não atrapalhando, entendendo quem é a igreja, e de fato eu vejo que ele entende, né? Ele até falou assim, cara, a igreja eu entendo como um quarto poder da cidade, né? O executivo, legislativo, o judiciário e a igreja também junto. Lógico que para nós a gente sabe que a igreja é muito mais que isso, mas para uma pessoa que é um político, já reconhecendo isso, então eu vejo que para a igreja, para o reino de Deus, sim, ele é a resposta das nossas orações, sendo bem aberto. Sim. Amém. Terceiro é uma deixa, porque vai estar na igreja Ágape. Viu como é bom a gente stalkear? Isso vai ser a deixa, hein? Aí o senhor vai reforçar o anúncio e o convite, né? Vamos lá? Viu como eu sou generoso? Olha Pastor aí. Cris Batiston, vocalista do Filhos do Homem. Sim. Filhos do Homem da nossa época. Da nossa época, brother. Pai tinha... nem vou falar. Mas era... Que fique claro, da nossa vocês dois, tá? Tá. Não, mas tu não conhece Filhos do Homem? Senhor, atrai o coração dele. Atrai o coração. Eu quero ser sua casa. Eu quero ser... Filhos do Homem, Pastor Cris Batiston. Claro, opinião, esse aqui eu coloquei mais pela deixa, né? Ele vai estar dia 28 de março, um dia antes do café. Do café. Eu vi que era uma sexta-feira, eu olhei, sexta-feira, tem que faltar serviço. Olha só, viu só, já falou a palavra. Aí o convite, né? Dá pra fazer aí pra todos assistirem. Dia 28 tem o link do ingresso, tá na página da... Sim, está na página do Instagram da igreja, mas a gente também, se puder divulgar ali também, eu posso passar para ti depois. Sim. Né? Então, assim, o pastor, ele foi muito interessante, né? O meu menino... Como foi esse... isso que eu meu menino, né? O meu menino mais novo, cara, ele é bem espoleta, assim, cara, mas... Esses são meus dois guris, são os meus extremos, né? Quando eu tô calmo, é o meu mais velho, e o meu mais novo é a minha agitação, né? Pai, olha só, o Cris vai estar aqui em março, que tu acha? Velho, acho que pra nossa realidade é meio difícil, né? Mas é aquela questão, assim, da gente... Tenta! Vai lá, conversa. Sim. Conversamos com a assessoria, e logo daqui a pouco eu chamei ele pelo Instagram mesmo, ele já me respondeu, já deu o WhatsApp dele, cara... Pastor Cris, não sei se tu já teve contato com ele alguma vez. Pessoalmente há uns 6, 7 anos, mas não... Mas de trocar 30 segundos. Cara, muito simples, cara. Cara, simples, aberto, né? E vai vir só ele. E aí a banda, vamos dizer assim, nós vamos colocar integrantes do Ágape, né? Então, assim, vai ser algo assim, muito marcante para nós como igreja. Sim. Né? Olhando para ele, a maneira com que ele está retomando praticamente o ministério dele, né? Está começando a retomar, a gravar e tal. Então, assim, algo profético. Eu tô vendo, inclusive, em São Leopoldo, se tu for olhar, não olhando só pro Cris, né? O Jason tá aí também, né? Vai estar agora na terça-feira na Manancial. Né? Tem outros nomes aí que estão também vindo para São Leopoldo, né? Que eu também não posso falar, senão o pastor me mata, né? Então, não mata o informante, deixa assim. Mas é interessante,
tudo isso mostra assim o céu de São Leopoldo se abrindo, Sim. sabe? Pô, há quanto tempo que a gente não vê assim um nome, alguma coisa assim, um ministro de louvor aí que Deus ele colocou como destaque ou como voz profética. Sim. Então eu vejo o Cris assim como uma voz profética da nossa geração, mas, né, cara, as sementes, elas nunca deixam de ser sementes, sabe? Então ele semeou na nossa vida em termos assim de louvor, de tudo mais, e para nós assim veio como um presente de Deus, sabe? Logicamente vai ter um valor ali, um ingresso, tem o deslocamento dele do Paraná. Tudo tem um custo, né? Logicamente, né? Sim. É interessante assim que a gente colocou, até a primeira vez, um irmão colocou no Facebook, né? E teve uma pessoa que disse, mas é o fim dos tempos cobrar para ir na igreja. Não, meu irmão. Não, tu tem custo. Tem custo, meu querido, sabe? Tem custo. Trazer ele, é lógico que a gente precisa honrar os homens de Deus. Sim. Então é bem nesse sentido mesmo, quero deixar bem claro, né? Primeiro lote, R$25, tá? Então é um valor, eu creio assim, bem tranquilo aí, né? Sim. E vai ser uma festa linda, querido. Vai ser uma festa linda, Pastor Cris, primeira vez. Para nós, como igreja, o tamanho da nossa igreja vai ser algo legal. E só tem 150 ingressos, tá? Então eu diria, abriu as vendas na quinta agora, já tem algumas vendas, então eu diria assim, corre, porque daqui a pouco vai esgotar mesmo. Aí falta, poucos, né? 30 e poucos dias. Então tem que ser... Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Mas vai ser benção. Vai ser benção. Pode convidar a tua igreja lá, pastorzão. Então, mas lógico, né? Convida a tua igreja, pum, fechou. Opa, não deu. Sim, Sim. Bem, pastor Thiago, agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo de estar aqui com a gente. Sim. Participando desse bate-papo. Foi uma honra conversar com o senhor. Benção. E eu tenho certeza que isso foi muito frutífero, né? Frutificará seu testemunho de vida, seu pastoreio, sua visão de liderança à frente agora do Conselho de Pastores, planos a partir do Conselho de Pastores na sua gestão, na sua presidência, né? Certo. Então, tenho certeza que foi muito algo que vai frutificar, né? Eu tenho certeza que foi uma boa semente lançada, né? Então, obrigado aí pela sua presença e disponibilidade. Para nós foi uma honra. Amém. Conta comigo, né? Se tiver alguma outra oportunidade também. Amém. As portas vão estar sempre abertas. Eu vejo que, só reforçando isso, né? São Leopoldo é uma cidade, sim, abençoada. Tá? E nós estamos em um tempo de colheita. Estamos em um tempo de colheita. Sim. E ao mesmo tempo que, puxa, que bênção a colheita e tal, nós temos que remangar as nossas mangas. Né? Tomando como posse também aquela palavra. Talvez essa seja a palavra que Deus está queimando no meu coração de se falar no primeiro café. Sim. Né? Que os campos, eles estão prontos. Ore para que venham os trabalhadores. Ai. Antes de encerrar, o tema da marcha já pensaram ou ainda? Não. É surpresa. Eu tô adiantando. Tô exigindo demais, né? Não, daí é sacanagem. Não, mas isso também precisa ser construído, né? Sim, então eu não posso, né? Poxa, tem uma diretoria abençoada, cara. Sim. Abençoada, assim, mais abençoado que o outro, né? Então, nós vamos construir isso juntos. Inclusive, eu quero também deixar para que aqueles pastores que quiserem participar do nome e tal, quem sabe também sugerir, ou também o tema, né? Sim. Mas vai ser benção, tá? O contato com o conselho tem a página do Instagram ou ainda está desativado? A página do Instagram é um dos projetos que a gente tem também, ela está sendo revitalizada. Tá? Sim. Mas ela existe lá, né? Até porque, né, às vezes um pastor que não participa e quer participar, como é que eu entro em contato e tal? Né? Daí a gente já divulga, né? Sim, é a página do Compass, tá? Mas nós vamos estar divulgando um pouco mais ainda. Realmente ela estava um pouco paralisada e tal. Sim. Mas de qualquer maneira, pastor, assim, entrando em contato contigo, entrando em contato comigo no meu Instagram, Thiago.Simeone, pode... Thiago.Simeone, né? Pode ali me chamar, que eu direciono, não tem problema nenhum. Sim. Aquele pastor que possa estar nos ouvindo, que gostaria de entrar, né? Sim. Nós como conselho, né? Além da representatividade, vamos dizer assim, frente à prefeitura, frente a órgãos e talvez até mesmo outros pontos da cidade, né? Nós estamos trabalhando forte em termos de outros benefícios também, para que muitos pastores são desassistidos, não têm um plano de saúde. Talvez assim, nós estamos vendo inclusive workshops com cursos, sabe? Então tem algumas coisas assim bem interessantes para acontecer. E somente estando junto para nós podermos se achegar e também, né, estar se valendo desses benefícios, né? Sim. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso aí, então. Agradeço você que ficou até
o fim aqui desse episódio, né? Convido você a continuar lá, a seguir nós, @Roteiro Livre Podcast no Instagram, e também o nosso canal no YouTube, que também é o mesmo, né? @Roteiro Livre Podcast, tá bom? Obrigado pela participação de todos. Deus abençoe a semana de vocês. Amém. Amém.